Salve, seja bem-vindo, é bom estar aqui com você. Nós vamos aqui no Ponto Final falar das entranhas de Brasília, diretamente dos estúdios da Jovem Pan, no Planalto Central do país. A gente fala aqui com deputado, senador, ministro, né? E hoje um deputado federal que já está no segundo mandato, General Girão. Uma experiência muito boa em política, foi secretário de Segurança Pública e é um grande articulador aqui no Congresso Nacional. General, obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. Bom aqui conversar com o senhor. Obrigado, Zé Maria. Obrigado a todos que nos assistem aí. A Jovem Pan é o canal que a minha televisão está sempre parado em cima, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que vocês chegaram para mostrar a realidade do que é a mídia, o que é a verdade, o que é o compromisso que toda a mídia deveria ter com a verdade de informação para a nossa cidadania brasileira. Muito obrigado, deputado. Essa é a nossa função e nosso objetivo exatamente é falar a verdade. E isso, às vezes, pode parecer estranho para alguns, mas é o nosso métier aqui. Deputado, o senhor hoje é um general da reserva, né? Nós passamos por um momento meio turbulento aí e agora as Forças Armadas estão apanhando de dois lados, né? Da esquerda e da direita. Não é muito confortável estar na ativa agora não, né? Com certeza absoluta, eu imagino que os colegas que estão na ativa hoje aí devem estar pagando seus pecados. Alguns que eu converso, a gente sente isso daí. Mas eu digo para vocês que não é de hoje que o nosso Exército tem tido problemas de decisões que não são muito de acordo com a vontade da população. Eu mesmo, quando pedi passagem para a reserva, eu comandava uma brigada lá em Roraima, primeira Brigada de Infantaria de Selva, com muito orgulho, tinha sido comandante do batalhão também, e recebi uma ordem absurda do então presidente da República, que todo mundo sabe quem era presidente da República no ano de 2008, é o mesmo cara que está sentado hoje na cadeira, ele deu uma ordem para mim que eu considerei absurda. Expliquei isso ao ministro da Defesa, ao meu comandante militar de área, e mesmo assim o alto comando do Exército resolveu me tirar do comando. Eu considerei aquilo uma punição e pedi passagem para a reserva. Então, com isso, eu posso dizer para você o seguinte, eu descobri que existia vida fora dos quatro muros dos quartéis e descobri que eu poderia servir a minha sociedade, ao meu povo, de um jeito diferente, fazendo política. Lá em Roraima quiseram que eu concorresse a deputado federal. O senhor foi secretário de Segurança? Pois é, eu fui secretário de Segurança em Roraima. Então, eu já tinha uma experiência naquela fronteira lá de mais de 6 anos. E conhecia muito o Estado, conhecia muito a problemática de demarcação de terras, que na verdade é uma problemática fundiária e não de demarcação de terras. Porque é fundiária porque o que os índios, que os nativos querem é terra para morar, né? E não existe essa história de, não, eu quero terra para poder caçar, porque eu fico perambulando. Não, isso aí é um engodo que eles fazem. Moral da história, aí eu pedi passagem para a reserva, acabei desistindo de entrar na política lá em Roraima porque vi algumas coisas que não me agradaram, saí e vou para virar fiscal da natureza. Vou morar no Rio Grande do Norte, né, onde minha família tinha começado. Moral da história, chego em Natal, era o ano de 2014 e a governadora precisava de um secretário de segurança. Não existia um secretário de segurança na prateleira do supermercado, né? Mas os amigos disseram para ela assim, olha, está chegando aí o Girão, que tem uma experiência muito grande e tal, e é um cara que tem boa articulação. Moral da história, virei secretário no ano de 2014 na Copa do Mundo, e também só naquele ano. Terminou o governo dela, eu saí e fui cuidar da minha família, né? Fui passear, eu estava aposentado do Exército, 54 anos de idade, pedi para reserva, mas esses 5 anos de Roraima, 5 anos e pouco, eu estava com 61, 60 anos. Você fez os cursos importantes, né? Muita gente acha que chegar a general é só levantar e falar, vou ali ser general, meu amigo. Tem que entrar na academia, na faixa ali de 17 anos, na Academia Militar das Agulhas Negras, muitos cursos, muita relação, e vai subindo, né? Sai aspirante, tenente, enfim, coronel, que é a área de comando, né? E nem todos chegam a general. O senhor fez Guerra na Selva? Fiz o Guerra na Selva. Que é um curso terrível, né? Comecei fazendo o paraquedismo militar. Esse Guerra na Selva é aquele que abandona o militar no meio do nada, né? No meio da selva, e ele tem que sobreviver. Na verdade, o que a gente diz é o seguinte, nós profissionais do Exército, né, da Força Terrestre, nós temos que saber usar a natureza,
o terreno em nosso benefício. E dentro do Exército Brasileiro também eu aprendi o seguinte, que o apoio da população é importantíssimo. Então eu sempre procurei trabalhar próximo da população, procurando identificar os anseios por onde eu servia e, ao mesmo tempo, me especializar naquilo que o Exército... Onde o senhor comandou, o senhor procurou se aproximar. Então eu servi na Brigada Paraquedista, fiz o curso paraquedista militar. O senhor também militar, é PQD? Fiz curso de mestre de lançamento também, mestre de salto, que é aquele... quem ordena o salto do avião, né? Fiz operações na Caatinga também, porque como nordestino eu não podia me furtar de estar conhecedor permanente do meu território nordestino aqui, que é o sertão, que é a nossa Caatinga. Que é o batalhão de Caatinga, né? Batalhão de Caatinga, que nós temos também. Então são áreas de especializações que praticamente nessa parte de Caatinga e deserto, só o Exército Brasileiro que tem essa especialização. General, voltando aí para a sua atividade em duas secretarias de segurança pública. A gente vê, general, de que o crime organizado pegou uma polícia desorganizada e tomou conta do país, né? O criminoso, na verdade, ele escolhe o dia, a hora, o local e o modo como ele vai operar. Ele tem tudo isso ao favor dele. Já o policial, ele precisa decidir se ele vai trabalhar fardado ou civil, então são os dois tipos de polícia que nós temos, e alguns não têm ou acham que não têm a atribuição de fazer a investigação acontecer. Existe uma coisa no crime, Zé Maria, que eu sei que você conhece muito bem isso daí, que é a fumaça do crime. Então, quando você estuda investigação criminal, você sabe que quando você chega numa cena do crime, a fumaça do crime está presente. Então, a polícia que chega na cena do crime, ela tem que procurar identificar vestígios daquela cena do crime que podem levar à autoria do crime e como o crime aconteceu. A gente vê isso daí nos filmes. A dinâmica, né? A dinâmica do crime, como é que aconteceu. A nossa polícia investigativa, ela está muito lenta. Primeiro porque criou-se um estigma de que a polícia militar que chega no local do crime, ela tem que isolar o local do crime e esperar. Esperar que cheguem os investigadores. Com isso a gente perde tempo da fumaça do crime. Entendeu? Então, essa minha experiência de secretário de segurança me fez entender essa metodologia que está errada. E a unificação, errada. general, não era o caso de se analisar? A gente precisaria trabalhar isso daí junto às polícias hoje. Mas é muito difícil fazer isso. Eu acredito que... Nenhum estado unificou, né? Que é uma das soluções. Uma das soluções para nós melhorarmos a nossa segurança pública é nós buscarmos uma unificação. Na verdade, a unificação ou uma integração que a gente possa ter as polícias atuando de forma conjunta, integradas. Isso daí é fundamental. A gente tem que ter uma polícia científica, a gente tem que ter uma polícia investigativa que não seja lenta, e nós temos que ter um trabalho de inteligência de segurança pública. Esse trabalho só começou a ser feito no Brasil praticamente há poucos anos. E o maior universo de informações para nós, em termos de segurança pública, está onde? O maior universo está dentro das cadeias. É dentro das cadeias que os bandidos estão e que vocês sabem, vez por outra você recebe uma ligação dizendo alguma coisa de sequestro, coisa parecida. É porque os bandidos estão tendo acesso a telefones. Curso de informação, né? A cadeia passou a ser quase que uma universidade do crime. Onde foi isso aí? A impressão que se tem é que eles se organizam fora e vão para a cadeia, mas não, né? Se organizam nas cadeias. As grandes facções dominam as Eles se conhecem nas cadeias também, porque também tem isso. Eles se conhecem nas cadeias. Amigos. Eles buscam aqueles argumentos que diminuem a pena, né? Que buscam a tal da famosa ressocialização, que nós sabemos que, infelizmente, a ressocialização no Brasil, para mim, ela é uma coisa para inglês ver. Eu sei que a gente precisa trabalhar, os conselhos de penitenciários, eles precisam tentar trazer o preso para uma realidade que não é mais aquela realidade da marginalidade que ele vivia, mas às vezes o preso até tenta fazer parte desse universo que busca se ressocializar, mas a própria estrutura criminal que está no entorno dele ameaça, ou você faz o que eu quero, ou então a sua família vai ser penalizada. Então é uma estrutura que a gente precisa trabalhar muito isso daí com inteligência policial,
com proteção policial, porque a gente sente nos filmes aí que algumas famílias, eu quero proteção policial, tá bom. Como é que vai ser oferecida aquela proteção policial para uma pessoa? Tem como levá-la para um local que o bandido não saiba onde é que essa pessoa está? É muito difícil. A gente não tem essa sistematização aqui no Brasil. É a lei de proteção, né, a testemunha, mas já existem falhas de identificação. Isso. Né? Está no Congresso Nacional uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, assinada pelo presidente Lula. Ela foi elaborada ali logo no início do governo, ainda na transição. Flávio Dino, ministro supremo, era ministro da Justiça, que começou aqui, e o Ricardo Lewandowski que apresentou. O senhor tem críticas, eu vi o senhor criticando essa PEC. Eu tenho críticas fortíssimas quanto a ela, e inclusive falei com o ministro Lewandowski que ele, enquanto era ministro do Supremo e presidente do Conselho Nacional de Justiça, criou o instrumento da audiência de custódia. O que existia naquela época? Eu, como secretário lá em Roraima, eu tinha, por exemplo, um percentual de 1.200 presos dentro de uma cadeia. Nós tínhamos quase 50% desses presos que estavam aguardando o julgamento. Então era aquela prisão preventiva que não tinha ainda tido uma solução. O preso não tinha tido contato com o juiz. Não tinha nem advogado de defesa, porque a Defensoria Pública estava se organizando. Então o cara estava preso lá dentro, ele estava exatamente fazendo vestibular, um curso superior para o crime. Então, para resolver esse problema, eles criaram a audiência de custódia. Mas a audiência de custódia, ela meio que foi generalizada. Então, hoje, se um preso foi preso, um bandido é preso, é colocado na audiência de custódia no dia seguinte ou com 2 dias depois, aí ele disse assim, não, você é réu primário e tal, mas o crime que ele cometeu é um crime que não poderia ser solto de imediato. Então, solta o cara. Aí daqui a pouco ele volta de novo e tem direito a uma nova audiência de custódia e de novo é solto, porque o crime é de menor monta. Então, a gente precisa trabalhar isso. Eu já conversei com um policial que já prendeu a mesma pessoa 8 vezes. É insistente isso daí. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. O senhor defende o fim das audiências de custódia? Eu defendo que ela seja ou finalizada ou... Eu conversei com o senador Sérgio Moro, que tem um projeto também sobre isso. Ele quer reduzir as possibilidades da audiência de custódia. Então ele quer colocar nas mãos do magistrado que ele não pode liberar de imediato. Nós tivemos uma audiência de custódia lá no Rio Grande do Norte que me deixou envergonhado. Um cara com 2 mulheres dentro de um carro como se fosse fazendo turismo no Rio Grande do Norte. Na estrada eles foram identificados por uma blitz ocasional e a Polícia Rodoviária Federal identificou que ele estava com 400 e poucos quilos de maconha e cocaína. Aí foi preso, carro apreendido e foram para a cadeia provisória e tal. No dia seguinte, a audiência pública. O juiz achou que, por ser réu primário, que os elementos ali não eram muito corretos e tal, soltou os caras. Os 3 foram soltos. Só faltou devolver a droga. O Ministério Público recorreu e no dia seguinte outro magistrado determinou a prisão. Nunca mais encontraram esses 3. Por quê? Primeiro, eles podem ter dado uma documentação falsa. Outro problema nosso, alguns estados que começaram a fazer identificação há mais tempo, a identificação ainda é no papel, aquela identificação que não tem digitalizada. Isto é, você não consegue confirmar a impressão digital das pessoas, porque as impressões antigas que tinham sido feitas, as carteiras antigas, elas não foram digitalizadas. Então, existe um atraso, sim, na nossa segurança pública em relação a isso também. Nós não estamos com isso tudo integrado. Essa unificação de identidade é muito importante. Existe uma lei que vai pelo CPF, né? E que pega os dados da Justiça Eleitoral, que é o maior banco de dados do país, né? É um calo, né, na segurança pública do país. E o pior, Zé Maria, é que a identificação criminal, por exemplo. Eu era secretário, acumulei com Justiça também, e eu disse para o meu pessoal do programa, o pelotão de investigações criminais que a gente tinha lá. Cheguei para ele e disse assim, eu quero todos os presos identificados. Aí o chefe da seção disse para mim assim, general, mas tem preso que tem muitos sinais característicos. Eu disse assim, identifique todos. Aí ele chegou para mim para poder mostrar. Ele identificava o cidadão criminoso de frente,
perfil direito, perfil esquerda, de costas. Aí, a partir daqui, dessas 4 posições, ele ia identificar sinais característicos. Então, cada tatuagem, cada cicatriz é um sinal característico. Tinha cara que tinha 20. Isso daí é um banco de dados fundamental para você identificar o criminoso. Não existe integração do banco de dados. O criminoso sai de um canto para o outro e está solto, está livre. Não tem nada, não consta nada contra ele. Eu acho que a origem disso é o Constituinte, né? A Constituinte foi logo depois da ditadura militar, e aí eles ficaram com medo de precisar de ficar clandestino e inventaram essa história contra a identidade única, né? Aí se criou CPF, identidade, não sei o que, carteira funcional. Então isso aí facilitou e facilita muito a falsificação de documentos. São direitos humanos mais fortalecidos do que o direito do cidadão. Pessoas, Você vê, o cara é preso, coloca uma matéria na televisão ou na rádio e você não pode chamar o cara de bandido. Ele é suspeito. O cara acabou de cometer um crime, mas o suspeito atirou 200 vezes em alguém e agora foi levado para... O suspeito. E o pior, existe a tal da... O senhor tocou bem, isso não é um problema da imprensa nem dos jornalistas, não, é da lei, né? É a lei que senão que ele protege... pode processar. Exatamente, é a lei. O bandido pode te processar e ganha, porque existem terminologias na CNJ definindo quem é suspeito, quem é condenado, quem é réu. Cada fase tem né? E o jornalista apenas diz o que é e não pode ser o contrário. Não é brincadeira. Se uma pessoa matar o outro, você viu e falava o assassino e ele não foi condenado, ele pode te processar e te faz pagar uma grana. Você veja uma coisa aqui assim, reflitam comigo. O cara mata alguém ou deliberadamente com um carro estando embriagado e fazendo racha, com um tiro, com uma facada, ele mata alguém, tá certo? Bem, esse cara foge, porque ele sabe que se fugir do flagrante, ele não será preso. Ele foge do flagrante, aí depois ele chega com um advogado e diz assim, olha, eu vim aqui porque meu cliente admite que cometeu o crime e tal, mas ele quer se defender. Aí é feita a autuação aqui assim, o cara vai embora para casa, responde em liberdade. Esse instrumento do flagrante, para mim, ele é nocivo à nossa justiça brasileira. E tem mais um outro instrumento que eu acho que é pior ainda. Se esse cara do flagrante for condenado, digamos que ele faça um acordo, não, admito e tal, o juiz, então tá bom, você está 4 anos de prisão, 5 anos de prisão. Aí ele vai cumprir a prisão ou não? Não vai cumprir a prisão. Só depois de 8 anos. O juiz de primeira instância, ele condena, mas o cara tendo advogado, ele tem direito a recorrer. Então, o instrumento do flagrante deveria ser suficiente para que o juiz de primeira instância já determinasse a prisão dele. É claro que cabendo recurso dessa prisão, mas ele preso. General, é que tem um imaginário popular muito interessante. Quando alguém comete um crime que as pessoas veem e tal, aí chega a polícia, pega ele e coloca no camburão e leva. Então, para a cabeça das pessoas, pronto, ele foi preso porque cometeu aquele crime, mas não é assim. Quando chega na delegacia, tem que lavrar o flagrante, vem o advogado, o juiz, é muito complicado. E isso produz, assim, eu sou do interior, sou do Vale do Jequitinhonha, lá em Medina, e conheço bem. Às vezes, assim, alguém mata alguém e esse assassino convive com a família e se encontra todos os dias, na padaria, no bar. Ainda tem a fiança. Porque se ele for preso em flagrante, for levado e tal, e o juiz arbitrar a fiança, ele responde em liberdade. Então, são alguns instrumentos que criam muito benefício para o marginal. Então, a gente diz o seguinte, no Brasil de hoje, o crime compensa. Existe uma teoria sobre essa economia do crime. General, mas o senhor, além de segurança pública, se preocupa muito com a agricultura. Essa sua aproximação com a agricultura foi em virtude do seu estabelecimento num estado que é eminentemente agrícola? Também tem isso daí, mas eu quero dizer que eu comecei no sertão de Morada Nova, no interior do Ceará, divisa com o Rio Grande do Norte. Lá, meu pai a família dele tinha umas terrinhas lá, né? Então eu corria muito no chão de pé descalço, andava em cima de jumento e tal. Então eu tinha
eu tinha um hábito de estar sempre nessa região de sertão. Quando eu assumi o comando do batalhão, cada unidade de fronteira nossa também fazia um trabalho de sobrevivência. Então aquele trabalho permitia que os pelotões de fronteira tivessem a sua própria fazendinha, né? Como comandante de brigada, eu voltei para comandar na Amazônia de novo, então convivi com isso. Quando eu assumi, nós criamos o instrumento da segurança. O Pentágono da Segurança é um formato de planejamento nosso. Então, a segurança pública foi uma coisa que me levou para o mandato de deputado federal. Mas a segurança hídrica e alimentar é fundamental para a sobrevivência do sertanejo. Então, eu coloquei Pentágono da Segurança, eu disse assim, segurança pública, segurança hídrica e alimentar. Opa, mas para produzir, você tem que ter o papel da terra também, para você conseguir um financiamento do banco. Segurança jurídica. Já foram 3. Eu disse, mas espera aí. Mas o cara tem que ter capacitação, o cara tem que estar habilitado, tem que saber trabalhar a terra, tem que ter carteira de trabalho, né? Tem que ter uma previdência, tem que ter saúde, tem que ter educação, então, segurança social. Eu disse, agora só está faltando a segurança de infraestrutura, porque não adianta você produzir se você não tem energia, você não tem sinal da internet, se você não tem estradas, portos, aeroportos e tal. Aí criamos o Pentágono da Segurança. Com isso, nós imaginamos que poderíamos criar uma frente parlamentar mista, deputados e senadores, em prol do semiárido brasileiro. Não existia essa frente. E o semiárido é super importante, né? O semiárido é uma região... É a nossa savana, né? É a nossa savana e eu digo mais ainda, é bom que as pessoas vão assistir aqui agora e vão enxergar também esse meu sonho. O semiárido hoje é o maior espaço disponível no território nacional para a produção de alimentos. É a região do semiárido. Por quê? Porque é só agora que as águas do São Francisco, que precisam receber outras águas, porque o São Francisco é um rio que sofre com a escassez de chuvas, que essas águas, chegando ao São Francisco, nós teremos o semiárido todo totalmente abastecido. Topografia ideal, né? Solo maravilhoso, sol o ano inteiro, temperatura e sol regular. Fácil de mecanizar, né? Facílimo de mecanizar e tem o povo também, tem o sertanejo, que é antes de tudo forte. Essa frase é uma frase que é histórica. De quem que é essa frase mesmo? Acho que é Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, Os Sertões. Sertões. Explorar o senhor na história aí de forças, né, de forças armadas. Nós estamos vivendo um momento em que há uma corrida armamentista. Os países descobriram que não podem se descuidar e há uma corrida, sim, de armamentos. A gente, general, tem conversado aqui com líderes e com comandantes que falam do barateamento da guerra, e isso facilita a abertura de novas frentes de guerra. É isso mesmo? Se vocês refletirem sobre a evolução da arte da guerra, como a gente chama, vocês vão chegar à seguinte conclusão. Nas últimas grandes guerras, Primeira e Segunda, e também na Guerra do Vietnã, que o americano travou, na Guerra do Afeganistão... Aquela cicatriz norte-americana naquela floresta do Vietnã. Aconteceram muitas perdas humanas. Então, o maior custo das guerras não tem sido a perda territorial, tem sido as perdas humanas. Com isso, o ser humano começou a identificar que existiam outras maneiras de se combater. E hoje você tem não só o avião, que expõe, sim, a matéria de preparação de um avanço terrestre. Antigamente se falava em fogos de preparação de alguns minutos, algumas horas. E hoje, os fogos de preparação, hoje não, já há algum tempo, tem sido de 30 dias, 40 dias, que você faz uma preparação para que você possa massificar aquele terreno ali totalmente destruído, aí você entra com a tropa terrestre para fazer só a ocupação, fazer aquela limpeza da área. Agora tem os drones. Não sei se puderam assistir aí, o ataque feito da Ucrânia contra a Rússia, eles levaram os drones dentro de um avião. E aquele avião abriu e os drones saíram para poder fazer a destruição, por exemplo, de grande parte das aeronaves russas. Então, a guerra cada vez mais ela está sendo evoluída com o uso da tecnologia, com certeza absoluta, e com armamentos mais letais. Isso daí é o fruto da evolução que está acontecendo. Você acha que isso não coloca a humanidade em risco, não? Coloca sim.
Coloca sim, e eu tenho um grande receio que essas guerras que estão acontecendo no momento, da Rússia contra a Ucrânia, que invadiu a Ucrânia, de Israel se defendendo do Hezbollah, que é a pior guerra que tem, a guerra contra o terror, que o Brasil não reconhece. O Brasil não considera que nós temos grupos terroristas aqui. Essa guerra agora de Israel contra o Irã, que financia grupos terroristas. Então Israel está defendendo a própria existência do território deles, porque o ataque ao Irã foi porque o Irã estava quase que complementando o desenvolvimento de armas nucleares, inclusive armas aparentemente portáteis. É isso que está se falando. Uhum. Então, bombas de menor poder destrutivo, bombas menores, mas que iriam causar, sim, danos a determinadas regiões do território israelense. Israel sabe que para existir tem que defender isso daí. E a tecnologia nuclear? Pois é, a tecnologia... Ela está mais precisa, né? Muito mais modernas, são mais portáteis, né? A Ucrânia, eu visitei Kiev agora há 6 meses atrás, eu fui lá, visitei porque era um chamado de parlamentares ucranianos que vieram ao Brasil, e eu e o deputado Alfredo Gaspar, lá de Alagoas, nós fomos os dois lá, 2 voluntários para irmos para Kiev. Chegamos lá, na noite que viajamos de trem, porque não tinha avião chegando lá, então viajamos de trem de Varsóvia para Kiev. Naquela noite, a Ucrânia atacou a Rússia, conquistou um território russo. E aí nós estávamos sem celular, sem internet. Quando chegamos às 11 horas da manhã em Kiev, soubemos que tinha havido esse ataque. Eu virei para o meu colega e disse assim, prepara porque hoje à noite vai ter resposta ao ataque ucraniano. Não tem dúvida nenhuma. E teve, sirenes tocaram e aquela coisa que a gente sabe. Então, o valor do ser humano, do elemento, o componente humano, passou a ser muito mais valorizado, né? E isso daí tem levado que as guerras estão sendo mais destrutivas. Infelizmente, o ser humano não está pensando nisso daí. E o risco de uma bomba nuclear ser jogada, ela tem que ser muito pesada por todos esses atuais atores que estão participando das guerras. A tecnologia nuclear, ela evoluiu muito, né? Está sendo usada para fins pacíficos, usinas, propulsão nuclear. Agora, as tendências são menores, né? Pequenas e médias usinas nucleares, não aquelas coisas grandes que eram muito perigosas, né? de acidentes e tal, e também chegou no armamento. E isso está provocando temor. Eu ouvi de militares assim, de que é questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, os terroristas vão colocar a mão no material bélico, material nuclear. Por isso que é importante que nós aqui no Brasil possamos ter o mais cedo possível uma definição dos grupos terroristas que estão agindo aqui. Porque o grupo terrorista, o que é? É um grupo de marginais que se unem, são marginais. Marginal é o quê? É que haja margem da lei, então é marginal. Só o objetivo que é diferente, ou pelo menos pregado como diferente. Porque o objetivo de ser diferente, ele impõe o terror na população. Sim. Então, quando você tem uma facção criminosa numa determinada comunidade dentro de uma cidade no Brasil, que manda fechar o comércio, ela está impondo o terror. Que manda votar naquelas pessoas que eles estão indicando, senão eles vão descobrir quem votou contra e vão matar, é praticar o terror. Esses caras estão fazendo terrorismo. Quem invade terrenos, fazendas, destruindo os seus bens dos fazendeiros, isso é terror. Eu vi muito isso acontecer lá em Roraima. Os que queriam a demarcação como acabou sendo, eles abatiam gado para abater, não era para comer, não. Eu cheguei a ver o gado abatido no chão, porque o fazendeiro denunciou e chamou a gente para dizer, aqui, via o tiro na cabeça, o tiro matou. Não foi para comer, não caçou para abater. Então isso para mim é prática do terror. Isso é terrorismo. Então nós precisamos enquadrar esse pessoal como terroristas e darmos um tratamento diferenciado. Eu acredito que eu sou contra a construção de presídios. Eu acho que a gente tem que trabalhar escolas e não presídios. Mas infelizmente nós ainda vivemos uma época que presídios precisam ser construídos e presídios que realmente promovam o isolamento dos presos. Os presídios federais, eles têm essa característica. Se a rotina for cumprida conforme as características das cadeias, dos presídios, o cara realmente não tem contato com ninguém. Agora tem uma vírgula aí. Me desculpem os colegas advogados, mas tem uma vírgula nessa história toda. O advogado não pode ficar imune
isento de ser revistado para que ele não entre ou não saia levando ou trazendo algum tipo de apoio, né, ou de mensagem para aqueles presos que estão ali recolhidos. Muito bem, esse é o ponto final, viu? É a história aqui do Congresso Nacional, várias experiências que são levadas exatamente para o plenário da Câmara. Queria agradecer, deputado, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan. E é isso, muito obrigado a você. Fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.